Bem-vindos a 33 das teorias científicas mais estúpidas, estranhas e deliciosamente derretedoras de cérebros que a humanidade já levou a sério. Estas não são apenas ideias ultrapassadas. São verdadeiros momentos de facepalm em batas de laboratório. Apertem os vossos cintos da lógica, porque esta é a bobine de erros mais hilariante da história, onde a má ciência encontra uma grande confiança. 1. Imaginem o seguinte. Vocês deixam uma pilha de trapos suados e sujos num canto, talvez joguem um pouco de trigo para garantir, e pum! 21 dias depois, como algumas receitas alegavam, vocês têm uma fornada fresca de ratos. Não, isto não é um episódio medieval de Acumuladores Edição de Pragas. Isto foi ciência legítima durante séculos. A teoria da geração espontânea propunha que criaturas vivas podiam simplesmente aparecer do nada a partir de matéria não viva. Larvas de carne podre? Obviamente. Enguias de lodo de rio? Absolutamente. Um escorpião de folhas de manjericão deixadas debaixo de um tijolo? Nem questionem. Demorou até Louis Pasteur e os seus elegantes frascos de pescoço de cisne no século XIX para finalmente convencer as pessoas de que, não, a vida não se automonta aleatoriamente como um móvel de embalagem plana com instruções terríveis. O alívio de não encontrar um texugo na vossa gaveta de meias deve ter sido imenso. 2. Sentindo-se um pouco mal-humorado? Isso é provavelmente excesso de bilis negra, tornando-vos melancólicos. Um pouco excitáveis e otimistas demais? Excesso de sangue, meu amigo, tornando-vos sanguíneos. Por mais de 2000 anos, desde a Grécia Antiga até o Renascimento, e além, a vossa saúde, personalidade e vibe geral eram ditadas pelo equilíbrio de 4 fluidos corporais. Sangue, que vos tornava sanguíneos ou otimistas. Fleuma, levando a um comportamento fleumático, calmo, talvez um pouco lento. Bilis amarela, causando uma natureza colérica ou impetuosa e irritável. E bilis negra, resultando num estado melancólico, triste e pensativo. De mais de um, não o suficiente de outro, e vocês estavam destinados a um mundo de sofrimento humoral. Tratamentos? Ah, eles eram deliciosos. Sangria, vômitos induzidos, enemas altamente questionáveis ou dietas específicas para neutralizar o humor dominante. Basicamente, se envolvesse tirar algo de vocês de forma dramática, provavelmente estava no menu. Imaginem explicar ao vosso chefe que estão atrasados porque a vossa fleuma estava um pouco dominante esta manhã. Precisava de uma purga extra. Bons tempos. 3. Tem uma cabeça com protuberâncias? Parabéns, podem ser um gênio, ou um cleptomaníaco, ou talvez apenas bateram com a cabeça. A frenologia, muito em voga no século XIX, propunha que a forma e as protuberâncias no vosso crânio correspondiam diretamente aos vossos traços de personalidade e habilidades mentais. Áreas específicas do cérebro estavam supostamente ligadas a coisas como amatividade, essencialmente o vosso desejo de namoriscar, destrutividade, benevolência, ou mesmo filoprogenitura, que era o amor pela prole. Sim, isso também era uma protuberância que supostamente podiam sentir. Os frenologistas apalpavam meticulosamente as cabeças das pessoas, por vezes usando compassos elaborados para diagnosticar o seu caráter. Ah, sim, esta protuberância proeminente acima da vossa orelha indica claramente uma propensão para discutir sobre ananás na pizza, enquanto esta depressão aqui sugere que nunca dominarão o casu. Era basicamente leitura de palma para o vosso crânio, e tão cientificamente sólida quanto, levando a algumas avaliações de caráter verdadeiramente bizarras. 4. Antes de sabermos sobre aquelas coisinhas chatas chamadas germes, o que as pessoas pensavam que causava doenças generalizadas como a cólera ou a peste? Maus cheiros, claro. A teoria miasmática postulava que as doenças eram espalhadas por miasmas, vapores nocivos e mal cheirosos
que se elevavam da matéria orgânica em decomposição, pântanos, água estagnada ou lugares geralmente desagradáveis. Se cheirava mal, provavelmente estava a tentar matar-vos. As pessoas acreditavam que o próprio ar em certos locais era venenoso. Isso levou a algumas medidas interessantes de saúde pública, como tentar combater surtos de cólera, queimando barris de alcatrão nas ruas, ou disparando canhões para dispersar o ar fétido, ou até mesmo carregando pomanders, docemente perfumados para afastar os fedores mortais. Embora tenha incentivado algum saneamento útil, já que limpar coisas fedorentas é geralmente bom, errou ligeiramente o alvo sobre a verdadeira causa microbiana invisível, perto, mas sem charuto microscópico. 5. Esta é deliciosamente maluca e maravilhosamente visual. A doutrina das assinaturas, popular da antiguidade até o Renascimento, defendia que Deus, ou a natureza, se preferirem esse termo, gentilmente marcava plantas e outras coisas naturais para nos mostrar para que serviam medicinalmente. Era como um manual de instruções divino da IKEA para as vossas maleitas. Então, uma planta com folhas em forma de coração? Obviamente para problemas cardíacos. Nozes parecem pequenos cérebros, completos com dobras, ótimas para dores de cabeça e problemas cognitivos. Flores de eufrásia parecem pequenos olhos, perfeitas para doenças oculares. Pulmonária, com as suas folhas manchadas como pulmões doentes, era para, adivinharam, problemas pulmonares. É como a própria farmácia, o que vês é o que tiras da natureza. Embora alguns destes remédios pudessem ter funcionado coincidentemente devido a propriedades químicas reais, a lógica era pura associação visual. Esta raiz nodosa parece um dedo artrítico, portanto cura a artrite. As possibilidades eram infinitas e provavelmente maioritariamente inúteis, mas muito criativamente justificadas. 6. Antes que a química moderna descobrisse o que o fogo realmente é, um processo de oxidação rápida para os nerds da ciência, cientistas dos séculos 17 e 18 conceberam o flogisto. Este era um elemento hipotético, semelhante ao fogo, supostamente contido em substâncias combustíveis e libertado durante a queima. Assim, quando a madeira queimava, era porque estava a perder o seu flogisto, tornando-se cinza deflogisticada. Coisas que queimavam bem, como carvão ou óleo, eram consideradas ricas em flogisto. A ginástica mental que tiveram de fazer para explicar por que alguns metais ganhavam peso quando enferrujavam, um processo que consideravam uma forma lenta de queima, era verdadeiramente de nível olímpico. A solução deles? O flogisto devia ter peso negativo. Imaginem tentar pesar algo que torna as coisas mais leves por estar nelas. Eventualmente, Antoine Lavoisier apareceu, fez algumas experiências cuidadosas com oxigênio e basicamente disse: pessoal, é oxigênio, e o flogisto pode ir. Bem, flogisto embora. 7. A. O pobre e incompreendido útero. Por milhares de anos, se uma mulher estava a sentir praticamente qualquer doença, desde ansiedade e desmaios, a irritabilidade, falta de ar ou perda de apetite, um diagnóstico comum era histeria, causada por um útero errante. Sim, eles acreditavam que o útero podia soltar-se e fazer uma pequena viagem interna, pressionando outros órgãos e causando todo tipo de caos. Se ele subisse, podia causar sensações de asfixia. Se descesse, bem, outros problemas. Os tratamentos incluíam cheiros agradáveis, como testículos de castor assados, sem piadas, para atrair o útero de volta para baixo, porque aparentemente ele tinha um nariz sensível e bastante peculiar. Menos agradavelmente, cheiros fétidos eram aplicados ao nariz para o afastar da parte superior do corpo. É um milagre que as mulheres tenham sobrevivido à ginecologia antiga, francamente. Desculpe, não posso ir às corridas de bigas. O meu útero está a sentir-se um pouco aventureiro hoje e está atualmente a tentar fazer cócegas no meu fígado. 8. Tem uma dor de dentes que parece que pequenos demônios estão a usar martelos pneumáticos na vossa mandíbula?
Por milhares de anos, em culturas desde a antiga Mesopotâmia até a Inglaterra shakespeariana, o culpado era acreditado ser vermes dentários. Pensava-se que estas criaturas microscópicas e retorcidas escavavam nos vossos dentes, roendo-os e causando dor excruciante e cáries. A chamada evidência muitas vezes incluía encontrar pequenas estruturas semelhantes a vermes em dentes cariados, que eram provavelmente apenas fibras nervosas ou detritos alimentares. Os tratamentos eram maravilhosamente imaginativos. Fumigação com sementes de meimendro, que quando queimadas, libertam pequenas partículas de cinza que se assemelhavam convincentemente a vermes expelidos. Aplicação de cataplasmas de ingredientes questionáveis, ou cânticos de intricadas encantações para banir as pequenas feras. Imaginem o vosso dentista hoje a dizer: parece uma infestação desagradável de dento vermiculi. Precisaremos do incenso, de um pequeno coro de cânticos e possivelmente de um arpão muito pequeno. A odontologia moderna, de repente, parece muito menos aterrorizante, não parece? 9. Esta é um desafio e colocou uma pressão incrível sobre as futuras mães. A teoria da impressão materna defendia que os pensamentos, emoções ou até mesmo coisas que uma mulher grávida via ou experimentava podiam imprimir diretamente características físicas no seu feto em desenvolvimento. Assim, se uma mulher grávida visse um coelho e se assustasse, o seu filho poderia nascer com lábio leporino. Se ela desejasse morangos intensamente e tocasse a sua pele, o bebê poderia ter uma marca de nascença em forma de morango, tecnicamente um nevus, naquele exato local. Testemunhar um incêndio poderia resultar num bebê com marcas vermelhas. Era como se o vosso filho, ainda não nascido, fosse um anel de humor altamente sensível, mas para traços físicos permanentes, esculpidos pela vida diária da mãe. Isso levou a conselhos para que as mulheres grávidas se cercassem apenas de objetos e pensamentos bonitos, para que não amaldiçoassem acidentalmente os seus filhos com uma marca de nascença em forma daquele cão esquisito da rua, ou, Deus me livre, do rosto de um vizinho mal-humorado. 10. Pronto para uma novela genética ultrapassada que parece enredo de programa de TV diurno? Telegonia era a crença de que o parceiro sexual anterior de uma fêmea poderia influenciar as características físicas de sua prole com um parceiro posterior. Assim, se uma mulher tivesse um filho com um homem e mais tarde tivesse um filho com um homem diferente, o segundo filho ainda poderia herdar traços, como cor dos olhos ou temperamento, do primeiro homem. É como um fantasma genético assombrando as gerações futuras, com a essência do primeiro parceiro de alguma forma persistindo. Essa teoria foi particularmente popular em círculos de criação de animais. Uma peça-chave de prova, frequentemente citada, era a famosa égua de Lord Morton, que supostamente produziu descendentes listrados após acasalar com uma quagga, e mais tarde com um cavalo normal. Ocasionalmente, ela reaparecia em discussões humanas, frequentemente com algumas implicações sociais e raciais bastante desagradáveis. Felizmente, Gregor Mendel e suas ervilhas acabaram por desvendar como a herança realmente funciona. E a telegonia foi relegada à pilha de "o que diabos eles estavam pensando" da história. 11. Por cerca de 1500 anos, o modelo dominante do universo, defendido por Ptolomeu, colocou a Terra firmemente, imóvel e bastante presunçosamente no centro de tudo. O Sol, a Lua, os planetas e as estrelas, todos eles, giravam obedientemente ao nosso redor, em esferas celestes perfeitas, como uma comitiva cósmica. É uma visão bastante lisonjeira, não é? Sim, Sol, você pode orbitar-me. O problema era que os planetas ocasionalmente faziam essa coisa irritante chamada movimento retrógrado, onde pareciam mover-se para trás no céu. Para explicar isso, enquanto mantinha a Terra como a VIP, os astrônomos tiveram que inventar sistemas cada vez mais complexos de epiciclos, pequenos círculos cujos centros se moviam ao longo de círculos maiores, conhecidos como deferentes. Tornou-se uma máquina de Ruby Goldberg cósmica incrivelmente convoluta.
Tudo para evitar admitir que talvez, apenas talvez, não éramos a estrela do show. Copérnico, Galileu e Kepler acabaram por derrubar aquela festa geocêntrica com uma ressaca heliocêntrica. 12. Já se perguntou como você vê as coisas? Bem, por muito tempo, uma ideia popular, que remonta aos antigos gregos como Platão e Euclides, e durou mais de 1000 anos, foi a teoria da emissão. Esta propunha que nossos olhos emitiam ativamente raios, como pequenos lasers visuais ou tentáculos invisíveis, que tocariam ou sentiriam objetos, permitindo-nos vê-los. Então, você não estava recebendo luz passivamente. Você era um participante ativo, basicamente apalpadando o mundo com seus raios oculares. Como isso funcionava à noite, ou como poderíamos ver estrelas distantes, esses devem ter sido raios oculares incrivelmente poderosos e rápidos. Era um tanto meio vago, muitas vezes envolvendo teorias sobre os raios oculares interagindo com a luz solar ou um fogo dentro do olho. É uma visão maravilhosamente cheia de ação da visão. Afastem-se, estou prestes a ver aquele sanduíche com meus sensores oculares. Felizmente, Alhazen e cientistas posteriores nos ajudaram a entender que a luz realmente entra em nossos olhos. Menos estilo de super-herói, mas provavelmente mais preciso. 13. Esta foi uma teoria particularmente otimista e, em última análise, tragicamente errada, que ganhou força no oeste americano, Austrália e outras regiões áridas durante o impulso do século XIX pela expansão agrícola. A ideia era que o assentamento humano e o desenvolvimento agrícola, literalmente arar a terra, plantar árvores, até mesmo a fumaça dos trens e as vibrações da atividade humana, causariam magicamente um aumento na chuva, tornando as terras áridas férteis. É só começar a cultivar, e a chuva virá, os céus se abrirão. Era uma crença reconfortante para os colonos que se mudavam para áreas secas, fortemente promovida por especuladores de terras. Infelizmente, a meteorologia não funciona bem assim. Embora as mudanças de uso da terra em grande escala possam ter algum impacto no clima local, simplesmente lavrar o solo não invoca nuvens de chuva sob demanda. Isso levou a muito desgosto, tempestades de poeira e fazendas abandonadas quando as secas inevitáveis retornaram. A mãe natureza, ao que parece, não aceita pedidos baseados no esforço agrícola. 14. A alquimia. O esquema original de enriquecimento rápido do mundo científico, envolto em camadas de misticismo e segredo. Por séculos, os alquimistas perseguiram o sonho da transmutação, especificamente, transformar metais básicos como chumbo ou ferro em ouro puro e brilhante. Isso não era apenas sobre riqueza, embora certamente fosse uma grande parte disso. Estava ligado à purificação espiritual, à busca pelo elixir da vida para a imortalidade e a pedra filosofal, uma substância mítica que poderia fazer ambos. Seus laboratórios estavam cheios de poções bizarras. Imagine sangue de dragão ou pó de chifre de unicórnio, ou pelo menos o que era vendido como tal, destilações complexas, símbolos secretos e muita ilusão, muitas vezes envolvendo aquecer as coisas por muito, muito tempo. Embora nunca tenham conseguido realmente fazer ouro a partir de chumbo, alerta de spoiler. Os alquimistas lançaram algumas bases para a química moderna através de sua experimentação com diferentes substâncias e desenvolvimento de equipamentos de laboratório. Então, obrigado pelos Beckeres, pessoal, mesmo que a coisa do ouro tenha sido um pouco um desastre. 15. Esqueça o chão sólido sob seus pés. Por séculos, vários pensadores, escritores e lunáticos declarados propuseram que a Terra é, na verdade, oca. E não apenas um pouco oca, mas potencialmente contendo mundos internos inteiros, completos com suas próprias civilizações, flora e fauna únicas. Talvez até seu próprio Sol em miniatura. De Edmund Halley. Sim, o cara do cometa, que teorizou brevemente conchas concêntricas dentro da Terra, a John Cleves Sims Jr., que fez campanha fanaticamente por uma expedição
ao Polo Norte para encontrar um dos buracos gigantes que ele acreditava levarem para dentro. A teoria da Terra Oca teve alguns crentes surpreendentemente persistentes. Imagine ir trabalhar por um túnel para o interior da Terra. O trânsito estava terrível. Uma toupeira gigante bloqueou novamente o tubo de magma, e o sol interno estava muito brilhante. Embora a sismologia tenha mostrado de forma bastante definitiva que nosso planeta é em grande parte sólido, a ideia de um mundo secreto sob nossos pés é simplesmente divertida demais e inspiradora de aventura para ser completamente esquecida. 16. Antes de entendermos a embriologia e a intrincada dança da genética, uma teoria dominante era o preformacionismo. Esta ideia elegantemente simples sugeria que um espermatozoide, segundo o campo dos espermatistas, ou um óvulo, se você se alinhasse com os ovistas, continha um minúsculo ser humano completamente formado, chamado homúnculo. O desenvolvimento era apenas essa pequena pessoa crescendo, muito parecido com inflar um animal de balão microscópico. Alguns até afirmavam que podiam ver o homúnculo enrolado dentro das células espermáticas sob microscópios antigos, embora isso fosse provavelmente apenas ilusão, partículas de poeira ou o poder da sugestão. Isso levou a implicações filosóficas que faziam a cabeça girar. Se cada espermatozoide continha um homúnculo, esse homúnculo também continha espermatozoides ainda menores, com homúnculos ainda menores, como infinitas bonecas russas de futuras gerações todas embaladas em uma. É um milagre que alguém tenha conseguido dormir pensando nisso. Felizmente, agora sabemos que o desenvolvimento é um pouco mais complexo do que apenas inflar um ser humano microscópico. 17. Em meados do século XIX, o barão Karl von Reichenbach, um respeitado químico, industrialista e filósofo alemão, afirmou ter descoberto uma nova força fundamental da natureza, chamada força ódica, ou OD. Essa energia misteriosa supostamente era irradiada por praticamente tudo: ímãs, cristais, humanos, especialmente as pontas dos dedos e os olhos, plantas, até mesmo as estrelas, e podia ser percebida por sensitivos, indivíduos com percepção aguçada. Esses sensitivos relatavam ver auras coloridas, sentir sensações de calor ou frio, ou até mesmo experimentar sabores quando perto de objetos emissores de OD em salas escuras. Reichenbach conduziu inúmeros experimentos, catalogando meticulosamente suas descrições das emanações ódicas, acreditando estar à beira de uma revolução científica. Infelizmente, ninguém mais conseguiu replicar suas descobertas de forma controlada e objetiva. E a força ódica eventualmente desapareceu no reino da pseudociência, muito parecido com aquele formigamento estranho que você sente às vezes quando se levanta muito rápido. Aquilo provavelmente não é OD. 18. Ah, França, você nos deu o champanhe, a Torre Eiffel e os raios N. Em 1903, Prosper-René Blondelot, um proeminente físico francês e membro da Academia Francesa de Ciências, anunciou sua descoberta dos raios N, uma nova forma de radiação supostamente emitida por várias substâncias, incluindo certos metais e até o corpo humano. Ele e seus colegas publicaram inúmeros artigos sobre suas propriedades, alegando que os raios N podiam ser refratados por prismas de alumínio, polarizados e até mesmo aumentar o brilho de uma fonte de luz fraca. A comunidade científica francesa amplamente a abraçou. Havia apenas um pequeno problema. Os raios N não existiam de fato. O físico americano Robert W. Wood visitou o laboratório de Blondelot e, em uma clássica jogada de investigação científica, removeu secretamente um prisma de alumínio crucial da configuração experimental. Blondelot e seu assistente ainda relataram observar os efeitos dos raios N, descrevendo suas propriedades em detalhes. Ops! Foi um grande caso de viés de observador, orgulho nacional e ilusão coletiva, um lembrete de que mesmo os cientistas podem ver o que querem acreditar, especialmente se isso faz seu país parecer bem.
19. Na década de 1960, cientistas soviéticos causaram um alvoroço global e um considerável pânico científico da Guerra Fria com a sua descoberta de pólia-água ou água anômala. Isso não era o seu H2O comum. Era supostamente uma forma estável e polimerizada de água com um ponto de ebulição muito mais alto, atingindo até 500 graus Celsius, um ponto de congelamento mais baixo de até menos 40 e uma consistência xaroposa como vaselina. A comunidade científica internacional entrou em frenesi. Era um novo estado da matéria? Um potencial material milagroso? Ou, como sugeriram alguns artigos dramáticos e até o romance Cat's Cradle, de Kurt Vonnegut, inspirado na ideia, uma ameaça a toda a vida se escapasse e polimerizasse toda a água do mundo? Acontece que, após intenso escrutínio, a pólia-água era principalmente apenas água suja. As amostras estavam contaminadas com sílica e outras impurezas dos tubos capilares de quartzo. Um caso clássico de ops, não limpamos os tubos de ensaio adequadamente, mas em escala global, potencialmente apocalíptica, pelo menos na ficção. 20. Quando astrônomos do século XIX como Giovanni Schiaparelli e Percival Lowell observaram Marte através de seus telescópios, eles viram linhas fracas e retas cruzando sua superfície avermelhada. Schiaparelli, em 1877, chamou-as de canali, italiano para canais ou sulcos, mas foi amplamente, e de forma bastante otimista, traduzido erroneamente para o inglês como canals, canais. Lowell, um rico astrônomo americano, ficou totalmente convencido de que estes eram vastos cursos d'água artificiais, um enorme sistema de irrigação construído por uma civilização marciana, inteligente e antiga para levar água das calotas polares ao seu mundo moribundo e desértico. Ele mapeou meticulosamente centenas desses canais, publicando livros e palestras que cativaram a imaginação do público e desencadearam décadas de histórias de ficção científica sobre marcianos sofisticados. Infelizmente, imagens de alta resolução de sondas espaciais no século XX não revelaram tais canais. As linhas eram provavelmente ilusões ópticas, alinhamentos de crateras ou interpretações errôneas de características geológicas naturais vistas através de telescópios imperfeitos. Então, nenhum projeto de obras públicas marciano antigo, infelizmente, apenas um caso clássico de ver o que se quer ver. 21. Este vem com uma boa dose de "ai meu Deus", e é um lembrete arrepiante da ciência mal utilizada. A craniometria, popular nos séculos XIX e início do XX, era a prática de medir crânios, seu tamanho, forma, volume e várias protuberâncias ósseas. A suposição subjacente, e profundamente falha, era que essas medições físicas poderiam revelar a inteligência de uma pessoa, traços de personalidade e, o mais perturbador, sua suposta superioridade ou inferioridade racial. Cientistas, como Samuel George Morton, coletaram e mediram meticulosamente milhares de crânios de diferentes grupos étnicos, desenvolvendo sistemas de classificação elaborados. Sem surpresa, esses achados frequentemente apoiavam convenientemente os preconceitos raciais e as hierarquias coloniais da época, fornecendo uma justificativa científica para a discriminação e a opressão. É um lembrete contundente de quão facilmente a ciência pode ser distorcida para justificar o preconceito, e quão importante é examinar criticamente as suposições e motivações por trás de qualquer pesquisa. Felizmente, esta pseudociência foi completamente desmascarada, mas seu legado é sombrio. 22. Semelhante à frenologia e à craniometria, a fisionomia era a chamada arte, que era definitivamente mais arte do que ciência, de julgar o caráter, a inteligência ou o valor moral de uma pessoa a partir de sua aparência externa, especialmente suas características faciais. Tem um nariz pontiagudo? Deve ser astuto e inquisitivo. Uma testa alta?
claramente inteligente e nobre? Um queixo fraco? Provavelmente com falta de força de vontade e facilmente manipulável. Por séculos, as pessoas acreditaram que se podia ler uma pessoa como um livro aberto apenas olhando para seu rosto. Acadêmicos como Johann Caspar Lavater escreveram extensos tratados no final do século XVIII, completos com ilustrações detalhadas sobre o suposto significado de diferentes formatos de olhos, espessuras de lábios, mandíbulas e até rugas. Embora seja verdade que todos fazemos julgamentos rápidos baseados na aparência, a ideia de que características faciais específicas se correlacionam de forma confiável com traços de personalidade fixos é pura pseudociência. Boas notícias para aqueles de nós com cara de vilão em repouso. Isso não significa, na verdade, que estamos tramando a dominação mundial. Provavelmente. 23. Segurem seus chapéus, porque este é cosmicamente insano, e ganhou uma legião de seguidores quase como um culto. Proposta pelo engenheiro e inventor austríaco Hans Herbiger no início do século XX, a Weltslehre, ou teoria do gelo cósmico, afirmava que o gelo era a substância fundamental de todos os processos e estruturas cósmicas. Tudo, planetas, luas, estrelas, até a própria Via Láctea, era feito de gelo ou profundamente afetado por ele. Erupções solares, enormes blocos de gelo colidindo com o Sol, meteoritos, detritos espaciais gelados, anéis de Saturno. Obviamente gelo. Ok, ele acertou parcialmente essa, mas pelas razões completamente erradas. Crateras lunares, formadas por impactos de blocos de gelo. A teoria de Herbiger, desenvolvida a partir de uma visão, ganhou uma legião de seguidores estranhamente grande e fervorosa, especialmente na Alemanha e na Áustria, apesar de ter sido ridicularizada por cientistas convencionais. Ele até teria dito: "Você acredita na minha teoria ou será tratado como um inimigo?" Fale sobre uma recepção arrepiante para quaisquer visões divergentes sobre seu universo gelado. 24. O que torna os seres vivos vivos e fundamentalmente diferentes de, digamos, uma rocha ou uma poça? Por muito tempo, a resposta para muitos filósofos e cientistas foi o vitalismo. Esta era a crença de que os organismos vivos são distintos da matéria não viva porque contém alguma centelha vital, força vital, enteléquia, ou élan vital não física, que era um princípio animador. Pensava-se que essa essência misteriosa era o que organizava e animava os organismos, guiava seu desenvolvimento e não podia ser explicada apenas pela física e pela química. Assim, não se podia simplesmente juntar os químicos certos num tubo de ensaio e criar vida. Era necessário aquele ingrediente especial, quase mágico, que transcendia o material. Embora a ideia de uma força vital seja poeticamente atraente, o surgimento da química orgânica, como a síntese da ureia por Wöhler, que é um composto orgânico a partir de materiais inorgânicos, e da biologia molecular, mostrou que os processos da vida, por mais complexos que sejam, são de fato regidos por leis físicas e químicas. Desculpe, nenhum pó de pirlim-pim-pim místico é necessário para a vida. Apenas algumas moléculas baseadas em carbono muito inteligentes fazendo o seu trabalho. 25. O sonho de uma máquina que pudesse funcionar para sempre sem uma fonte de energia externa, uma máquina de movimento perpétuo, tem tentado inventores, sonhadores e charlatões por séculos. E não estamos falando apenas de excêntricos em galpões, embora certamente houvesse muitos deles. Muitos pensadores sérios e primeiros cientistas realmente acreditavam que era possível, dedicando imenso esforço e engenhosidade ao design de elaborados engenhocas com pesos inteligentemente equilibrados, rodas d'água de autoabastecimento, ímãs repelindo-se em um loop interminável ou dispositivos de ação capilar. Eles perseguiam uma violação das leis fundamentais da termodinâmica, que, para ser justo, não estavam totalmente formuladas durante grande parte desse tempo, tornando assim o sonho mais plausível. Embora essas tentativas sempre falhassem, às vezes de forma espetacular e frequentemente hilária,
Elas levaram inadvertidamente a uma melhor compreensão da mecânica, do atrito e da conservação de energia. É um testemunho da engenhosidade humana e da nossa eterna busca por uma refeição grátis, mesmo que o universo continue a dizer não e pague a sua conta de energia. 26. Mesmo os gênios podem errar às vezes, ou pelo menos ser influenciados pela sabedoria prevalecente de sua era. Quando Albert Einstein desenvolveu pela primeira vez sua inovadora teoria da relatividade geral em 1915, suas equações sugeriam que o universo deveria estar se expandindo ou se contraindo. Um universo estático não era estável. Mas a visão astronômica prevalecente na época era que o universo era, nas maiores escalas, estático, eterno e imutável em seu tamanho geral. Para fazer suas equações se ajustarem a essa ideia aceita, Einstein introduziu relutantemente algo chamado constante cosmológica, conhecida como lambda, em suas equações de campo. Basicamente, um fator de correção matemático representando uma força repulsiva para contrabalançar a gravidade e manter o universo imóvel. Mais tarde, quando as observações de Edwin Hubble, na década de 1920, forneceram fortes evidências de que o universo estava de fato se expandindo, Einstein supostamente chamou a constante cosmológica de seu maior erro. É um bom lembrete de que mesmo as mentes mais brilhantes são moldadas pelas suposições de seu tempo. E, em uma reviravolta cósmica, esse erro, na verdade, voltou na cosmologia moderna para ajudar a explicar a expansão acelerada do universo, um fenômeno agora atribuído à energia escura. Então, talvez não tenha sido tão equivocado assim. 27. Uma das fraudes científicas mais famosas e elaboradas de todos os tempos. Em 1912, Charles Dawson, um arqueólogo amador e solicitador, afirmou ter encontrado os restos fossilizados de um humano primitivo, o elo perdido entre macacos e humanos, numa jazida de cascalho em Piltdown, Sussex, Inglaterra. O homem de Piltdown, cujo nome científico proposto era Eoanthropus dawsoni ou Homem do Amanhecer de Dawson, tinha um crânio semelhante ao humano e uma mandíbula semelhante à de um macaco com desgaste nos dentes, parecido com o humano, encaixando-se perfeitamente em algumas noções preconcebidas de como um ancestral humano primitivo deveria ser. O establishment científico britânico ficou largamente convencido durante décadas, saudando-o como uma grande descoberta que provava as antigas raízes da humanidade em Inglaterra. Não foi senão na década de 1950 que testes químicos avançados e uma reanálise revelaram a verdade. O crânio era de um humano moderno, a mandíbula de um orangotango, e os dentes tinham sido deliberadamente lixados e tingidos para parecerem antigos e fossilizados. Quem perpetrou a fraude continua a ser um mistério muito debatido, mas o homem de Piltdown serve como um conto de advertência sobre o pensamento desejoso, o viés de confirmação e a importância do ceticismo rigoroso na ciência, mesmo quando uma descoberta parece boa demais para ser verdade. 28. Em março de 1989, os químicos Martin Fleischmann e Stanley Pons, da Universidade de Utah, fizeram um anúncio bombástico numa conferência de imprensa. Eles tinham alcançado a fusão nuclear à temperatura ambiente, ou fusão a frio, usando um simples experimento de bancada envolvendo eletrodos de paládio e água pesada, também conhecida como óxido de deutério. Eles afirmaram que o seu aparelho produzia excesso de calor que só poderia ser explicado por reações nucleares, juntamente com subprodutos como trítio e nêutrons. O mundo enlouqueceu. Se fosse verdade, prometia uma fonte de energia limpa e praticamente ilimitada, resolvendo os problemas energéticos do mundo da noite para o dia. Outros laboratórios apressaram-se a replicar os seus resultados, com intensa fiscalização mediática. No entanto, a maioria não conseguiu. O entusiasmo inicial deu lugar a um ceticismo generalizado, pois as alegações não puderam ser consistentemente verificadas, os seus métodos foram criticados
e acusações de erro experimental e até de desleixo surgiram. Embora a pesquisa sobre reações nucleares de baixa energia, frequentemente abreviadas como LEN, continue em algumas áreas de nicho, o sonho de uma fusão a frio fácil e tranquila, decorrente daquele anúncio explosivo inicial, permanece firmemente na categoria de bom demais para ser verdade e provavelmente apenas má ciência para a maioria. 29. Antes de Darwin e Wallace consolidarem a seleção natural, Jean-Baptiste Lamarck, um proeminente naturalista francês, propôs um mecanismo diferente e, para algumas pessoas, mais intuitivo para a evolução no início do século XIX. A sua ideia, muitas vezes simplificada como a herança de características adquiridas, sugeria que traços que um organismo desenvolvesse ou adquirisse durante a sua vida, através do uso ou desuso, poderiam ser passados aos seus descendentes. O exemplo clássico, embora admitidamente um tanto caricaturado, é a girafa. Lamarck poderia ter argumentado que as girafas ancestrais esticavam os seus pescoços para alcançar folhas mais altas, e este pescoço, ligeiramente alongado, era então passado aos seus filhotes, que esticavam os seus pescoços ainda mais, e assim por diante, ao longo das gerações. Assim, se treinasse muito e ficasse supermusculoso, os seus filhos nasceriam com músculos maiores, ou se um ferreiro desenvolvesse braços fortes, os seus filhos herdariam. Embora intuitivamente apelativa, e algumas descobertas epigenéticas muito recentes mostrem um pequeno nuance em como o ambiente pode afetar a expressão genética através das gerações, os traços gerais do lamarquismo, use-o ou perca-o e passe-o diretamente, foram largamente substituídos pela evolução darwiniana, através da seleção natural, agindo sobre a variação aleatória. 30. Isso é material para pesadelos e ouro de filmes B, mas por um tempo teve uma sombria curiosidade científica. A ideia: um corpo humano entra subitamente em combustão, reduzido a cinzas, os arredores muitas vezes estranhamente intactos, sem ignição externa clara. Durante séculos, surgiram relatos dispersos, muitas vezes mal documentados, de alegada combustão humana espontânea, ou CHE. As primeiras conjecturas científicas variavam de demasiados humores combustíveis. Olá novamente, 4 humores. Há reações químicas internas, eletricidade estática ou retribuição divina por pecado, sendo o alcoolismo uma teoria popular do século XIX para a causa. Embora muitos casos possam provavelmente ser explicados pelo efeito pavio. A roupa agindo como um pavio de vela, alimentada pela gordura corporal derretida, acesa por um cigarro caído ou chama próxima. A ideia de simplesmente virar cinzas sem motivo aparente permanece morbidamente fascinante e, felizmente, extremamente rara, se não totalmente mítica, como um evento verdadeiramente espontâneo. 31. Venham, venham, para fluido invisível e contato visual intenso. No final do século XVIII, Franz Anton Mesmer, um médico alemão, propôs o magnetismo animal, uma ideia mais tarde chamada mesmerismo, uma força natural sutil e invisível fluindo através de todos os seres vivos, conectando humanos, terra e céus. A doença, ele acreditava, provinha de bloqueios neste fluido. Ele curava pacientes mesmerizando-os, usando ímãs, passes de mão sobre o corpo conhecidos como passes mesméricos, ou olhares intensos, para restaurar a harmonia. As suas sessões eram teatrais, grupos de mãos dadas em torno de um baquê, uma grande tina de água magnetizada e limalhas de ferro com varas salientes, por vezes levando a crises mesméricas como convulsões ou transes, vistas como cura. Embora o próprio magnetismo animal tenha sido desmascarado por comissões científicas que culparam a sugestão e a imaginação, olá, placebo! O trabalho de Mesmer abriu inadvertidamente o caminho para o estudo do hipnotismo. 32. Isso é profundamente desconfortável,
Um forte aviso de pseudociência casada com preconceito. A eugenia, ganhando alarmante popularidade e respeitabilidade no início do século XX em muitos países ocidentais, visava melhorar a raça humana, controlando a hereditariedade. Proponentes, incluindo cientistas proeminentes, acreditavam que traços desejáveis, muitas vezes mal definidos e enviesados por classe e raça, como inteligência ou caráter moral, poderiam ser encorajados através da reprodução seletiva, a chamada eugenia positiva. Mais insidiosamente, eles defendiam a eliminação de traços indesejáveis, como debilidade mental, criminalidade ou pobreza, prevenindo a reprodução entre grupos considerados inaptos, conhecida como eugênia negativa. Isso levou a políticas horríveis, esterilizações forçadas, leis discriminatórias, institucionalização, culminando nas atrocidades nazistas. A ciência era falha, baseada em genética simplista e imbuída de preconceito. É um exemplo arrepiante de linguagem com sonoridade científica, justificando abusos abomináveis dos direitos humanos. A única melhoria de que precisava era um descrédito total. 33. Hoje, a maioria das pessoas vê a astrologia como algo divertido, um horóscopo inofensivo no final de uma revista ou um guia de personalidade peculiar. Mas por muitos séculos, desde a antiga Babilônia até o Renascimento europeu e além, foi considerada uma ciência legítima, complexa e altamente influente. Um sistema sofisticado para compreender e prever eventos terrestres, destinos humanos e até resultados médicos, estudando as posições e movimentos dos corpos celestes. Reis, rainhas e imperadores empregavam astrólogos da corte para guiar as suas decisões mais importantes de Estado. Médicos consultavam cartas estelares para determinar os melhores momentos para cirurgias ou administração de medicamentos. Cálculos matemáticos complexos e efemérides detalhadas estavam envolvidos na elaboração de horóscopos. Embora a astronomia, que é o estudo científico real de objetos e fenômenos celestes, tenha eventualmente divergido e demonstrado que a atração gravitacional de Marte sobre um recém-nascido é muito menor do que a da parteira na sala de parto, o encanto de encontrar significado e ordem nos padrões das estrelas persistiu por muito tempo como uma busca intelectual séria. Isso apenas mostra que o que é considerado ciência exata pode realmente mudar ao longo do tempo, às vezes para muito, muito melhor. Então, isso era ciência. Uma vez, mais ou menos. De olhos explodindo a viagens de útero e sistemas de irrigação marcianos, a história prova uma coisa: confiança não é o mesmo que correção. Agora, a verdadeira questão é: de quais verdades modernas os futuros humanos mais rirão? Terapeutas de IA? Água sem glúten? Teoria da Marte plana. Deixe a sua previsão mais ousada nos comentários. Quanto mais boba, melhor. E ei, se a sua mente ainda está atordoada com estas reviravoltas históricas, mostre algum carinho com um like. Inscreva-se para não perder a nossa próxima descida à loucura deliciosa e carregue no sino.